Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa em Foco, onde nós queremos conversar questões da atualidade. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para o nosso bate-papo, muito prazeroso, muito inteligente, o senhor Mário Gazin. Ele é um dos fundadores, um dos diretores e o administrador da nossa conhecida Gazin, que há 44 anos está no mercado, uma varejista, fabricante de estofados, molas, espumas, colchões, que possui mais ou menos entre 5 mil funcionários, 170 filiais, 228 negócios, enfim, uma grande empresa do Brasil, que a revista Época, se não me engano, disse que é uma das 5 melhores para se trabalhar. Senhor Mário, seja muito bem-vindo a esse encontro nosso, a esse bate-papo. Sinto um enorme prazer em conversar contigo. E para calibrar essa nossa conversa, se alguém perguntasse para o senhor assim, quem é Mário Gazin por ele mesmo? Qual seria uma boa resposta ou uma autorresposta? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e por mais esse dia aí, a gente poder falar para esses ouvintes, né, nossos espectadores. Bom, se alguém perguntasse, eu sou como todos. Como todos. Acho que não tem ninguém que é diferente do outro. Eu gosto de falar sempre na minha empresa que não existe um homem melhor que o outro. Né? Também não existe nenhum mais inteligente do que o outro e nenhum mais poderoso do que o outro. Eu falo que se eu fosse diferente dos outros, eu tinha nascido com 2 cabeças, né? 3 braços, mas não, todo mundo nasce igual, é todo mundo igual. O que a gente, muitas vezes aconteceu, foi de ter aproveitado as pequenas oportunidades que aparecem. E muita gente, talvez, fica esperando a grande oportunidade. E a grande oportunidade é muito difícil. Tem aparecido na área política, aparece muita oportunidade. Sim. Mas na área nossa mesmo, é muito difícil, então você tem que aproveitar todas elas e todo dia. E toda hora que apareceu, você tem que estar atento nela. E não, eu falo que sempre, quando eu passo numa casa e vejo o portão fechado, eu falo, nossa senhora, se a esperança passar aqui agora, vai para o outro portão, né? Não entra naquele. Então acho que esse é uma coisa, você tem que deixar o coração sempre aberto, a vida sempre aberta, para que isso venha a dar fruto com o futuro. E acho que o que eu tenho feito foi isso. Eu era pequeno, fui empregado até pouco. Fui empregado bom até um pedaço da vida, mas eu trabalhei de empregado até o comecinho dos 17 anos, ou um pouquinho antes, talvez, final de 18 anos. Você trabalhava do quê? Começo de 16 anos, trabalhava já numa loja de imóveis. Loja de imóveis. Isso. Mas meu sonho era sempre ter um secos e molhado, que na época era um mercado, se fosse hoje era um mercado. Sim. Porque eu via que móveis era mais difícil vender, ou comida todo mundo chegava e comprava, como hoje, é tudo mais fácil de vender comida. Vender móveis, por exemplo, vender um consórcio, por exemplo. Então, vender consórcio você não vende nada, você vende um pedaço de papel. E vende esperança para o cara que um dia ele vai ter um carro. Né? Vender seguro, vender essas coisas. Então é coisa tudo muito difícil. Então eu acho que essa é a coisa. E quando eu era empregado, eu via que isso, loja de imóveis seria um pouco, mas eu trabalhava nela. E foi quando a gente teve a oportunidade também de comprar essa loja já um pouco a prazo, ficou devendo muito dela e a gente conseguiu sair do negócio. Mas todo mundo começa do começo, ninguém começa, eu não vi ninguém fazer faculdade se não foi pelo primeiro ano primeiro. Né? Então esse é o começo de tudo. Pesquisando um pouquinho sobre a vida do senhor, sobre o seu nome na internet, para esse bate-papo, parece várias coisas ou situações lá, mas dos artigos que aparecem, talvez uma qualidade que mais tem referente ao senhor é a qualidade bem-sucedido, empresário bem-sucedido do Brasil. E o senhor afirmou que todo ser humano é igual, não tem diferença nenhuma, né? Qual seria a diferença ou o que possibilita alguém ser bem-sucedido hoje no Brasil? Uma dessa é a oportunidade e segunda é ser humilde. Eu acho que essa humildade também ajuda muito. Né? E eu acho que assim, eu nunca pensei na vida que ganhar dinheiro fosse fácil. É uma ilusão pensar isso. Era uma ilusão que todo mundo pensa aí, que puxa, ganhar dinheiro é difícil. Só na Mega Sena, né? Ganhar dinheiro é só trabalhar. Né? E uma das coisas que nós tínhamos, que tem muito no passado, como teu pai, como meu pai e meus avós, é que era um homem só trabalhando para sustentar uma grande família. Né? Ele ia na roça para trabalhar, para sustentar talvez 4, 5 filhos, mais a esposa. Hoje não, hoje é o contrário, hoje todo mundo trabalha, tem emprego para todo mundo. Então, nós vivemos na era do emprego. Hoje um jovem que está entre os 14 e 15 anos até os 25 anos, ele tem 14 lugares para ele trabalhar, ele pode escolher onde ele quer trabalhar. No nosso tempo, nós era difícil, nós não tínhamos essa oportunidade. As opções eram era poucas. Aquilo ou voltava para a roça. Então não tinha muita escolha. E que nem eu gosto de falar valor, né? Criar um valor para o Brasil, é difícil mesmo a gente acreditar, por exemplo, uma cidadezinha tão pequenininha como Douradina, mas se a gente olhar, tem aí o Colombo também, lá em Farroupilha, né? Que cresceu lá também. Magazine, uma mais pequena ainda, a Douradina tinha 30 mil habitantes em 1970, chegou a ter 4 mil,
hoje tem 7 mil, 8 mil habitantes, não tem mais do que isso. Então, de fazer isso embora, é que muitas vezes aparece aí, todo mundo fala, puxa, uma cidade pacata. Um dia eu fiz uma revista se retratar quando me chamou de cidade pacata. Porque não tem ninguém pacata nesse mundo, né? Todo mundo fala, puxa, Mara, em tal loja, em tal cidade você vende mais do que a outra. Foi porque meu gerente lá é melhor que o outro. Né? Ele usa mais a oportunidade, ele tem mais capricho naquilo e ele faz as coisas mais certas. E muitas vezes ele é muito mais humilde ali do que o outro lá. Porque não existe, de vez em quando eu falo, puxa, mas tal lugar vende menos, porque o nosso gerente lá não é competente quanto o outro que está aqui. Então, isso acontece em toda a rede e tudo, porque nós somos pessoas, né? E pessoas é diferente, porque pessoas têm um coração. E esse coração gira sangue, né? Mas gira tudo ali, gira paixão, gira um monte de coisa. Na empresa não tem nada disso, a empresa é poder, 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 poder e poder, não tem outra coisa. Né? Então você tem que aproveitar e usar esse poder que você tem, não usar ele para ofender alguém ou, por exemplo, eu sempre digo lá, eu não quero crescer subindo na cabeça dos meus empregados. Eu quero subir, mas subir sozinho. Eles podem até me ajudarem e eu também ajudando eles. A Gazin, esse ano, ela voltou, ela já foi 7ª empresa, foi a 6ª empresa que mais enriquecia funcionário há 3 anos atrás. Há 2 anos atrás ela foi para 9, eu xinguei muito meus funcionários, falei que vocês eram uns bosta, que ficavam bebendo muito, gastando dinheiro à toa, e graças a Deus voltamos para o 7º esse ano de novo, nós somos a 7ª empresa que mais enriquece os funcionários. Enriquece os funcionários porque mais paga, a Gazin paga bem, ela tem a média de seu salário na região é o maior, né? No Paraná é maior, mas isso eu fico orgulhoso por isso, né? Agora, o que eu cobro deles é a economia. Não cobro deles que eles têm que ganhar, mas tem que gastar menos. Né? Não pode ficar gastando tudo à toa. Bebendo tudo em Brahma, em cerveja, não, e fazer festa. Tem que economizar. Porque se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, eu ia gastar todo o meu patrimônio hoje. Né? Mas eu não sei. Então eu tenho que administrar ele, porque eu não sei que dia que eu vou. Né? E como é que é o relacionamento do senhor, o dia a dia na empresa, na Gazin, com os funcionários? O acesso é tranquilo, a conversa... com certeza não vê o funcionário como subalterno, mas como um companheiro de trabalho. Isso, e lá é mais fácil muitas vezes o funcionário falar com o patrão, com o dono, do que falar com o encarregado dele. É livre o acesso? É livre acesso. Nós não temos sala, eu não tenho sala, então é fácil. E muitas vezes a pessoa da vez não entra lá porque da vez tem vergonha ou não entra por respeito. Mas eu não tenho sala, eu ando na rua todo dia, ando para todo lado, então a pessoa fala comigo a hora que quer. Né? De vez em quando... Até algum me dá muito trabalho e eu de vez em quando tenho que falar, pô, vocês não estão atendendo bem essa pessoa aí, né? Tem que atender bem. Então, acho que esse é o grande importante. Mas lá é livre, eu acho que não tem problema. Eu xingo muito eles também me xingam, porque se todo mundo pensar que o patrão, empregado, gosta de patrão, é mentira, não gosta. Né? E falar que o patrão gosta do empregado, também é mentira, sempre tem problema. Quando eu era empregado, eu me lembro que meu patrão falava, mas você não trabalha, mas você é preguiçoso. E eu falava, mas filha da puta, você também não presta, né? Que você me paga tão pouco. Então era um conchave ali, uma coisa, um atrito muito grande. Mas eu gostava dele, respeitava ele com tudo. E eu acho que ele também me respeitava, porque eu era menino e ele me ouvia, e então nós se dávamos muito bem. Mas sempre ele estava me xingando, disse que eu trabalhava pouco. Naquele tempo nós trabalhávamos 20 horas por dia, 19 horas por dia. E ele ainda achava que era pouco. Né? Então, não para. Em toda a vida nós vamos reclamar. Nós vamos para um breve intervalo, senhor Mário. Já a gente volta conversando um pouquinho sobre essa relação que o senhor tinha com o seu antigo patrão, para eu perguntar se realmente ele foi uma referência para o senhor. Não sai daí, o papo hoje está muito agradável. No programa Em Foco estamos conversando hoje com o senhor Mário Gazin. A gente volta já já.